Para a maior parte da história da humanidade, a realidade não era uma coisa só, sabe? Ela era vivida em dois modos diferentes, duas maneiras totalmente distintas de se estar no mundo. E é essa grande divisão que a gente vai explorar hoje, mergulhando na obra de Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano. Ok, vamos começar com uma provocação. E se o espaço à nossa volta não fosse só uma extensão neutra? E se o tempo não fosse só uma linha reta que nunca volta? E se existissem momentos e lugares que quebram essa monotonia, que fossem carregados de um poder, um significado totalmente diferente? Essa é a pergunta-chave para a gente entender a experiência religiosa mais antiga. Pois é, Mircea Eliade, um dos maiores estudiosos da religião do século XX, defendeu exatamente isso. Ele disse que para entender a mente humana, especialmente a das sociedades tradicionais, a gente precisa aceitar que a existência se desenrolava em duas esferas, com regras e qualidades completamente distintas. E aqui está a grande separação. De um lado a gente tem o profano, que é o mundo do dia a dia, o comum, onde todo lugar é igual e o tempo simplesmente passa. É o nosso mundo, o humano, o passageiro. Do outro lado, o sagrado. O Eliade descreve como uma ruptura, uma manifestação de poder que bota a ordem no caos. É o que é de fato real, eterno e cheio de sentido. E para descrever quem vive nesse mundo dividido, Eliade usa o termo homo-religioso. E olha, não se trata só de alguém que tem umas crenças. É alguém cuja vida inteira é guiada por essa necessidade de se conectar com o sagrado, com aquilo que é a realidade fundamental. Para o homo-religioso, viver só no profano é como viver numa ilusão. E essa citação dele, bom, ela resume tudo. Para o Eliade, não dá para entender um sem o outro. O sagrado se define por ser radicalmente diferente de tudo que é comum, de tudo que é do dia a dia. É essa oposição que cria a base de toda experiência religiosa. Certo? Mas como é que essa divisão aparece na prática? Vamos começar pela experiência do espaço. Para nós, hoje em dia, o espaço é meio que um mapa. 1 quilômetro aqui é igual a 1 quilômetro lá. É uma coisa geométrica, sem um centro, sem uma direção que importe de verdade. Essa é a nossa experiência de espaço profano. Agora, aqui é que a coisa fica interessante. Como é que essa monotonia se quebra? O Eliade criou um termo para isso: hierofania. É basicamente quando o sagrado se manifesta, quando ele invade o mundo profano. Pode ser uma árvore que foi atingida por um raio, uma visão no topo de uma montanha, um lugar onde aconteceu um milagre. Esse evento transforma aquele espaço para sempre. E isso aqui ilustra perfeitamente a diferença. O espaço profano é um caos sem referência, mas aí acontece uma hierofania, e ela cria um ponto fixo, um centro. Aquele lugar sagrado, seja um templo, uma cidade, uma montanha, se torna o centro do mundo. É o ponto a partir do qual todo o resto ganha uma orientação. Aquele lugar passa a ser o único que existe de verdade, a fonte de toda a realidade. Agora vamos sair do espaço e mergulhar no tempo, porque essa mesma lógica se aplica aqui e de um jeito talvez até mais profundo. O tempo do dia a dia, o tempo profano, é que nem um rio que corre para um lado só. Os eventos acontecem uma vez e pronto, viram passado. É a duração da história, uma sequência de momentos que nunca se repetem. Já o tempo sagrado é outra história. Ele não é linear, ele é cíclico, não é histórico, é mítico. E o mais importante de tudo, ele é reversível e recuperável. Não é um tempo que já passou, mas um tempo que pode se tornar presente de novo. Então, aqui está o ponto crucial. O tempo sagrado é o tempo primordial, o tempo da criação. Eliade usa a expressão em latim in illo tempore, que significa naquele tempo, para falar dessa era mítica em que os deuses agiram e deram forma ao mundo. É um tempo forte, sabe, cheio de poder criativo. Bom, se esse tempo sagrado é tão poderoso e desejável, como é que o homo religioso conseguia acessar ele? A resposta está numa combinação poderosa: o mito e o ritual. A questão toda não é só lembrar o que os deuses fizeram, mas como se tornar contemporâneo deles, como participar daquele momento original da criação. Como é que se faz isso? O mecanismo para isso é o que o Eliade chama de eterno retorno. Funciona assim: durante uma festa ou um ritual, a pessoa não está só comemorando um mito, ela está reencenando os atos criadores dos deuses. E ao fazer isso, o tempo comum é abolido, ele para. A pessoa sai do presente histórico e entra quase que magicamente no tempo sagrado, lá em illo tempore. Não é uma lembrança, é uma reatualização, é viver de novo. Essa citação reforça a ideia de que, para o homo religioso, viver só no fluxo implacável do tempo profano é ter uma vida menor, sem um significado real.
A vida de verdade acontece quando se participa desse presente eterno dos deuses. Tá, tudo isso pode parecer coisa de um passado muito distante, né? Mas Eliade argumenta que essa estrutura, ela não desapareceu por completo, mesmo no nosso mundo, que é tão desacralizado. Quando a gente vive só no tempo histórico, sem acesso a um plano eterno, a um sentido maior, os acontecimentos podem parecer aleatórios, esmagadores. Isso é que Eliade chamou de terror da história, a angústia de uma existência finita num universo que parece não ter propósito nenhum. E a gente faz isso o tempo todo, mesmo sem perceber. Criamos nossos próprios pontos fixos. A casa da infância não é uma casa qualquer, é um espaço de origem. O lugar onde se viveu um primeiro amor tem uma qualidade única. Aniversários, celebrações de Ano Novo, não são só datas, são rituais de renovação, uma tentativa de voltar a um começo, de zerar o tempo e começar de novo. E com esse pensamento final do Eliade fica a reflexão. Será que essa nossa necessidade de criar lugares e momentos especiais é um eco daquela sede antiga pelo sagrado? Talvez, mesmo num mundo que se diz profano, a estrutura da experiência religiosa continue moldando a nossa vida em segredo, deixando uma pergunta no ar. O que, no nosso mundo hoje, é verdadeiramente real para a gente?